tudo que nós assistimos aqui, eu acho que já moldou a gente. Não falta mais explicação sobre o que é conservadorismo. E o conservadorismo, tanto o pastor Paulo falou muito bem, ele varia durante a época. Então, o que foi conservador há 100 anos atrás, pode não ser conservador hoje. Mas os princípios, as raízes do que a gente aprendeu com os nossos pais, são presentes nas nossas vidas. E eu diria que, se um adolescente na escola dizer que segue os princípios dos seus pais, esse rapaz é corajoso, porque a maioria de todos os jovens vão contra os pais. Pessoal, eu vou contar um pouco aqui da minha história e vocês vão entender como os meus pais me fizeram hoje ter uma postura, ter um modo de ser que se assemelha muito do que tudo que foi dito aqui. Eu me encaixo e me encaixo com segurança e com a natureza. Eu sou filho único, minha mãe é pernambucana de Limoeiro, meu pai é paulistano, minha mãe veio muito nova para o Rio de Janeiro passar férias. Infelizmente, o meu avô faleceu na Avenida Brasil com 33 anos, num acidente de automóvel, e minha mãe, com 7 anos de idade, eram 5 filhos, ela foi viver em Nova Friburgo e estudar no Colégio Nossa Senhora das Dores, foi acolhida pelas madres. Então, acabou que anos depois eu estudei em colégio de padre. Meu pai sempre me diz: filho, você é homem, é hétero e é cristão, ninguém vai te proteger. Então, é isso que a gente sente hoje, né? Se a gente faz parte desses segmentos, a gente não tem movimentos organizados que nos protejam. Então, eu estudei em colégio católico, no Colégio Marista São José, durante toda a minha vida, e tive no esporte, vereador Alessandro vereador Sena, um meio que me ensinou muito, me moldou muito. Eu me tornei atleta olímpico com 16 anos, morei em Campo Grande, e Friburgo eu frequentei desde a minha infância, porque meu pai teve a possibilidade de ter um apartamento em Nova Friburgo, em função da história da minha mãe, e o esporte me fez conhecer o mundo. Eu conheci mais de 56 países pela natação, durante os 16 anos que eu fui atleta de seleção brasileira, dos 16 aos 32, e pude conhecer realidades super diferentes. A Austrália, por exemplo, é um país com 20 milhões de habitantes, que tem 10% da população brasileira, tem também esses problemas de ideologia de gênero, tem esses problemas de dificultar a manutenção da família, como nós encontramos aqui, Alexandre, no Brasil, mas é um país que não tem o problema da vulnerabilidade que a gente tem no Brasil, nas 5.570 cidades. O maior problema que a gente tem no nosso país é a miséria, é onde a gente não consegue ter a democracia plena, é onde a gente não consegue ter o voto de opinião, onde qualquer presidente da República que ocupa o cargo, ele parte de 20% de votação. Por causa dos auxílios, o presidente Bolsonaro não está errado, não, tá? Ele está certo, mas o meu sonho é ver 100% do brasileiro tendo voto de opinião, seja de esquerda, de centro ou de direita. Isso não acontece no nosso país. Então, é muito importante que movimentos de direita consigam atingir de uma forma clara e, principalmente, através de exemplos, uma população que, na sua maioria, 80% da população brasileira não sabe o que é direita e esquerda. 80% da população, ela quer chegar em casa e ter alimento. Como é que você vai falar de política no Complexo da Maré? É política mesmo, não é assistencialismo, fazer show, não é distribuir comida, não é construir um campo de futebol de grama sintética. Isso é politicagem. Mas como é que você vai fazer numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma favela com pontos de cidade, pessoas que não têm família, pessoas onde o jovem não tem mais nada o que perder? Como é que você fala de política? Eu acho que a melhor maneira de você falar de política é através dos exemplos que você passa. Pelo fato de eu ter conhecido mais de 56 países, da minha fase de adolescência, com 16 anos já da seleção brasileira adulta, eu pude perceber que as emoções, que as necessidades do ser humano são as mesmas. Os medos, as conquistas. A Austrália, por exemplo, é um país que não falta nada. O Marrocos, por exemplo, que eu tive em Casablanca no ano de 98, há 23 anos atrás, hoje está dando um show no Brasil. Peru, Colômbia, tem o IDH maior do que o Brasil, porque de fato acabaram com a corrupção.
E eu vou ser muito sincero com vocês aqui, eu conheço políticos de esquerda que são bacanas. Conheço políticos de direita que são muito bacanas. Conheço políticos de esquerda que não valem nada. E conheço políticos de direita que não valem absolutamente nada. Então, o primeiro passo para você ser conservador é você respeitar as pessoas, é você não ser corrupto e amar as pessoas acima de tudo. Valorizar a família é importantíssimo, mas você não pode ter discurso de ódio para você convencer quem não acredita em você. E essa tem sido a falha da direita. A direita tem que ser mais inteligente, tem que ter um programa de poder, sim, porque a esquerda tem programa de poder. E a gente só vai mudar a realidade do nosso país como pessoas como nós, conservadoras, entendermos que ocupar cargos na política é essencial para a gente implantar o que a gente acredita. A mudança começa não em Brasília. Não adianta você ter o secretário Mário Frias pensando de um jeito, se o secretário de Cultura do município pensa de outro. Quem atende a população é o secretário do município. É o vereador, são os 11 vereadores aqui de Piraí. A mudança começa nos 5.570 municípios. Tem sido para mim uma experiência fascinante ser um deputado federal. Eu fui conhecer o estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios, sendo deputado federal. Eu conheci 54 municípios na campanha. E aí eu vou falar um pouco de política. Para você se tornar um político, você tem que entender que o trabalho, a disciplina, a organização, ela vem até mesmo antes do que a ideologia. A ideologia está dentro de você. Mas se você não for para a rua conversar com as pessoas, se você não ficar viciado em panfletar, se você não tiver paciência em amar e conversar e querer convencer quem pensa diferente de você, porque nós precisamos dos votos das pessoas que também não são conservadoras, para elas verem como é bom ser conservador. Então nós temos que ter estratégia política o tempo todo. E para mim tem sido uma experiência maravilhosa em não me abalar emocionalmente com as pessoas que eram próximas a mim e deixaram até de serem meus amigos, que eu imaginava que eram, porque eu estou com o presidente Bolsonaro. E eu não estou com o presidente Bolsonaro porque eu amo o Bolsonaro, eu gosto do Bolsonaro. Claro que eu tenho divergências em alguns pontos do presidente, eu divergi até do meu pai. Eu não vou divergir do Bolsonaro. Claro, em alguns momentos sim. E é importante nós termos pessoas o tempo todo do nosso lado que nos amam, que em algum momento vai divergir, até para chamar a nossa atenção. Mas eu amo meu país. Eu tô com o Bolsonaro porque eu amo o Brasil. É por isso que eu estou com o nosso presidente. E eu fui testemunha, quando eu fui secretário nacional de esporte, após o impeachment da Dilma, logo durante o processo dela, eu fui convidado a me tornar um secretário nacional de esporte. E eu aceitei o desafio, mesmo não sabendo que eu tinha uma habilidade política, mas que já estava sendo forjada desde 2009, quando eu parei com a seleção brasileira. Estou com 44. Com 32 eu deixei a seleção brasileira e armei uma tenda 3x3 em Copacabana, no posto 6, para dar treino de natação. E foi Copacabana que me moldou como político, porque eu passei a ter alunos héteros, homossexuais, de esquerda, de direita, de centro. Copacabana é a praia mais democrática do país. Tem pobre, tem rico. Copacabana é fascinante. E Copacabana me moldou durante esses anos de forma política que eu jamais poderia imaginar. E quando eu me tornei secretário, eu fui secretário de uma... Era um Ministério do Esporte, eu tinha um orçamento maior, inclusive, que o orçamento de Piraí, tinha 700 milhões de vereador sob minha responsabilidade, meu CPF, e eu chamei pessoas melhores do que eu para trabalhar comigo. Pessoas que tinham a habilidade de fazer convênios com municípios, com Estado, com instituições, que deputados contra o governo Bolsonaro, insaciável pelo poder, queriam parar a economia porque sabiam
O ano de 2019 foi muito bom. A corrupção endêmica nos ministérios diminuiu muito. É claro que não acaba 100% nem na Suíça, mas diminuiu muito. E essa visão desses políticos contra o governo era muito nítida. Nós temos que parar o presidente, o governo Bolsonaro, senão ele vai se perpetuar durante 8, vai fazer o seu sucessor 12, 16, muito parecido com o que o PT conseguiu implantar no nosso país. Então, a minha entrevista foi justamente essa. Não devemos parar o nosso país. Portugal, Espanha e Itália decretaram lockdown e estão com uma porcentagem maior de óbitos do que o Brasil. Nós estaremos tendo uma irresponsabilidade e mataremos pessoas no futuro próximo. E eu fui mais além. Eu falei, se você tem, em 2020, por exemplo, morreram, infelizmente, perdemos 300 mil pessoas. Em 2021, 300 mil pessoas. Eu perdi um irmão por Covid, morador de Itaipava, com 60 anos. Né? Ele se foi em 15 dias. Só que a gente não vê um chinês internado em São Paulo. Por que o oeste europeu, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, tem pessoas atingidas? Tivemos pessoas desse cantinho da Europa que colonizaram todas as Américas foram muito atingidas. O leste europeu, a gente não tem o mesmo índice de mortalidade, a gente não tem, na África, o mesmo índice de mortalidade, na própria China, a gente não tem. Então, só não vê quem não quer que houve realmente uma fabricação de um vírus para prejudicar principalmente os Estados Unidos, principalmente pessoas obesas e diabéticas, em sua maioria a população dos Estados Unidos, que mesmo com poder financeiro, mesmo com a estrutura médica melhor do que no Brasil, tivemos mais óbitos nos Estados Unidos. E outro ponto positivo, o Brasil, ele ultrapassa, agora, recentemente, há um mês e meio atrás, em percentual, o número de vacinados com duas doses dos Estados Unidos. 300 mil pessoas, pessoal, eu não quero jamais menosprezar quem perdeu a vida, mas nós perdemos por ano no Brasil 1.600.000 pessoas antes do Covid, e nascem 3 milhões de bebês. Nós temos 220 milhões de habitantes. 300 mil mortos no ano é 0,1% da população. A cada 1.000 pessoas, uma faleceu. Eu vou falar agora como conservador. Sim, sim. E também tem os casos que morreram não por Covid, mas morreu com Covid. Também tem isso. Então, são pessoas que viriam a óbito e estavam com Covid. Mas, partindo do raciocínio... E aí eu vou ser conservador nesse ponto, porque eu vou falar de números. Números não mentem. 1.000 para 1. Não é uma tragédia. Não é uma tragédia a ponto de você parar um país e prejudicar todo o sistema. Mas, pois bem, eu dei essa entrevista. Thaís, né? Thaís. Aí, Thaís, eu perdi uns 20 alunos. Não, eu perdi 20 alunos no seguinte, eu perdi no sentido, não, eles não faleceram. Nenhum atleta do Olímpico Posto 6, todas as assessorias esportivas, que eu fui a primeira assessoria em 2009, nenhum atleta veio a óbito. A atividade física faz muito bem. Só que eu perdi quase 20 alunos. Por quê? Por que isso? Por que foram tão cruéis comigo, se eu sempre tratei todos com muita atenção e carinho? Eu não falo de política em Copacabana. Eu sou um animador e motivador de pessoas. Eu me fantasio de Homem-Aranha, de Peter Pan, de Mulher Maravilha. Eu me fantasio também. Eu me fantasio e animo as pessoas. E essas pessoas foram impiedosas comigo. Porque qualquer cidadão que foi eleito com 115 mil votos e ter a confiança das pessoas, dos seus eleitores, ele tem que subir à tribuna da Câmara dos Deputados e ser verdadeiro. E aquilo ali é minha opinião. E é uma opinião de construção por um país melhor. Aí que está a diferença de nós. Nós toleramos. Eu posso atravessar aqui a rua e comer e saber que o dono do restaurante vai votar no Lula, mas se ele me atender bem e servir uma comida boa, eu vou comer no restaurante dele. O cara radical de esquerda, ele quer te ferrar. Ele não quer apenas te vencer nas urnas, mas ele quer acabar com você.
Quando eu estou debatendo com Freixo, com Glauber, eu não quero matar eles. Eu não quero o fim deles. Eu quero lutar para que eles continuem tendo a opinião deles. É isso que a gente prega, a liberdade. Mas muitos dos filiados desses partidos ideológicos radicais, eles não pensam como eu. Eles pensam em atentar contra a vida do seu adversário, como foi feito com o presidente Bolsonaro. Então, a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que ser leal sempre aos nossos princípios. Mas a nossa forma de se comunicar, a nossa militância, ela tem que ser muito mais presente nas urnas. O modo da gente falar e convencer as pessoas tem que ser muito especial. É como a gente ter uma filha que namora alguém que a gente não quer. Quanto mais a gente falar mal do namorado, mais ela vai proteger o namorado. É óbvio. Tem que ser inteligente, tem que falar, filha, estou aqui com você, tá? Estou aqui com você, eu amo você. Pensa Márcio, não fala muito não, porque se falar vai ser cada vez pior. E aí, se vocês perguntarem para mim, Luiz, o que você acharia se a sua filha Luísa viesse a ter um relacionamento homossexual com uma outra menina? Pô, eu vou ser sincero para vocês, eu ia ficar chateado pra caramba. Eu ia ficar muito triste. Mas eu não ia deixar de amá-la. E eu também ia ficar muito triste com quem desrespeitasse ela. Mas eu não ia estar plenamente feliz. Pessoal, o problema de tudo isso aqui que o Alexandre mostrou, o ser humano, eu estava vindo aqui andando de carro, e eu estava refletindo, como o ser humano cria problema, né? A gente vê um pato na lagoa, ou um cavalo, são animais, eu acho que muito mais inteligentes do que a gente, né? A gente cria problema pra caramba, né? A gente dificulta a nossa vida. E eu não vejo, sinceramente, no nosso país, eu acho que eu vejo só um percentual muito pequeno de pessoas que tenham realmente essa vontade de destruir a família, eu vou ser sincero para vocês. Porque mesmo as pessoas que são uns transgressores de hábitos que nós acreditamos que sejam hábitos de vidas normais e compatíveis até com o patinho na lagoa e com o cavalo, eles, no fundo, eles admiram o pai e a mãe deles. Porque no decorrer da vida eles vão perceber que aquilo que são as coisas mais simples da vida, são as coisas também que nós destruímos com facilidade, mas que nós demoramos muito a construir. Mas a maioria dos políticos e meios de comunicação, eu não acredito que eles querem destruir a família, eles são viciados em dinheiro, em poder. É muito fácil eu ir para a rua e dizer para um jovem, faz o que você quiser, seja feliz. Isso é lindo, isso é gostoso de ouvir. Quem não quer ouvir isso? Quem não quer ouvir isso de um pai? Né? É muito confortável. Então, a maioria dos nossos políticos, quando tem uma pauta, e que a gente está vivendo no mundo uma tendência ao homossexualismo, por exemplo, como nunca existiu, é uma tendência mundial, começou nos anos 70, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, na Europa, e quando você vê o meio de comunicação percebendo que aquilo é um mercado financeiro bom, por exemplo, tem o hotel, se eu não me engano, eu não vou falar o nome para não comprometer o hotel, na Rio Teresópolis, é um puto hotel que se transformou num hotel voltado só para o público homossexual. Por quê? Não tem filhos, gastam muito com entretenimento. Gastam muito. Até para compensar solidão e um problema psicológico, que é difícil. Essas pessoas, em determinados momentos, sofrem. Gastam muito. Então, a TV X, a TV Y, elas botam na novela um anúncio ou incentivam um determinado comportamento, ela está se lixando para a família, ela quer ganhar dinheiro. Então, o primeiro objetivo é o financeiro. O primeiro objetivo de um político a querer abraçar tudo e todos e dizer que está sempre tudo ok, a ser tolerante com a maconha, a ser tolerante com certos comportamentos que a gente não acredita, é porque é muito mais fácil ganhar voto. É muito mais fácil. Essa juventude toda que está aí, que dificuldade que a gente tem de conseguir voto dessa juventude.
Eu fui candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro e eu consegui em 30 dias sair de 0% para 7%, muito rápido. Só que o meu maior percentual de votos foi em Campo Grande e em Santa Cruz, 2 bairros distantes do centro, com pessoas de terceira idade. E eu não tenho aparência ainda de terceira idade. Eu sou disciplinado, eu continuo magrinho. Eu imaginava que eu conseguiria pegar voto da pessoa mais jovem, mas o meu maior percentual foram os vovôs e as vovós do calçadão de Campo Grande, da feira de Santa Cruz, de Copacabana, onde tem muitos idosos, muitas pessoas também ligadas à área militar, que são pessoas conservadoras. Então, ou a gente muda a nossa forma de se comunicar, ou a gente é mais coração e mais amor, e transmitindo para essas pessoas, através dos nossos exemplos, que a nossa escolha é mais positiva do que a escolha do nosso adversário, aí a gente começa a ganhar espaço. Quando você se elege para o poder executivo, você não é mais o candidato. Então você tem que conquistar quem não votou em você. Então é aí que a gente tem que dar um ajuste. O nosso objetivo é pôr cada vez mais pessoas na política, para que essas pessoas consigam fazer, através de programas de Estado, que são muito mais fortes do que qualquer iniciativa privada, a mudança nas nossas escolas, nas 167 mil escolas públicas que tem o nosso país, nas 63 universidades federais que tem o nosso país. Então, pessoal, eu queria passar isso para vocês, que está sendo uma experiência fabulosa para mim, ser um deputado federal, entendendo rapidamente como funciona a política. Fui eleito para ser um deputado federal, não fui eleito para ser um blogueiro, um youtuber. Eu tenho que ser forte na Câmara dos Deputados para ajudar o presidente. Falo isso para tacar um coquetel molotov em alguma coisa, para sair na porrada. Eu não preciso ser deputado federal. Eu preciso convencer os outros 513. Eu preciso ter seguidor dentro da Câmara. Eu preciso pegar um deputado do PSB, do PSD, do MDB, do PL, do PP e convencer a votar com o presidente Bolsonaro e as nossas pautas. Essa é a maior arma que o deputado federal pode ter. É convencer os outros a fazer maioria na Câmara. Não adianta ter 2 milhões de seguidores no Instagram e os 512 deputados federais odiarem você. Você não vai ter um projeto de lei aprovado. Você não vai conseguir participar de uma comissão. Você não vai conseguir mudar a cabecinha de outro deputado a votar com você. É isso que a gente tem que perceber. Por isso que a gente perdeu espaço. Por isso que a gente não aproveitou o ano de 2020 para fazer 30% dos prefeitos, que foi uma grande perda. O Lula sacou isso em 2003. Ele de cara fez muito prefeito no Brasil. Está aí o reflexo até hoje. A gente tem muito prefeito aí no PT, principalmente no Nordeste. Na Bahia nem se fala. Então, que nós possamos botar a nossa cabecinha no lugar, sair do mundo teórico e ir para as ruas para conquistar as pessoas. Sejam pacientes, sejam amorosos, não sejam ingênuos. Eu não sou ingênuo, fiquem certos disso. Sei medir muito o meu discurso, porque eu sei que se eu ficar 8 meses preso, eu não vou conseguir ajudar aí mais ninguém. O jogo é esse, a gente vai jogar esse jogo. Mas a gente tem que aumentar o número de participação na Câmara e no Senado, para aí poder virar o jogo. Eu falo muito isso para os meus colegas do Partido Novo, os 8. São ótimos, são honestíssimos. Só que quando nós aprovamos um projeto de lei, ou o presidente Bolsonaro altera uma lei que vai melhorar em 20%, eles são contra, eles querem a mudança 100%. Então, e aí, o inimigo do bom... Como é que é esse ditado? Isso aí, exatamente. Então, nós temos que ser muito inteligentes, nós temos que entender que a gente só muda o Brasil se a gente ocupa espaço, e principalmente nos municípios.